sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola da Sabedoria. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos nos alegrar nele e apreciar o nosso dia. E a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a rejeição, que é um assunto muito sério que nos leva muitas vezes até mesmo à depressão. A rejeição é algo terrível que nós humanos passamos, todos nós. Não existe ninguém, nem em nenhuma classe social, que não vá passar por uma rejeição. E a rejeição, ela nos machuca, porque a rejeição, ela nos exclui às vezes da nossa família, nos exclui às vezes no nosso trabalho, nos exclui de um grupo que convivemos, e isso é um sentimento terrível que deixa dentro de nós. E na palavra de Deus fala muito sobre rejeição. Vou pegar aqui o próprio Filho de Deus, que foi rejeitado pelo homem. Você pensa bem, ele sendo Deus, se fez homem e foi rejeitado pelo próprio homem que ele criou. Vamos pegar um exemplo. Eu, Érica, decido virar uma formiguinha e reinar sobre aquela formiguinha. O que acontece? As outras formiguinhas me rejeitam. É uma analogia muito simbólica, porque Deus é Deus, mas Jesus, ele já existia, ele já era o Filho de Deus. Ele foi excluído, ele foi açoitado, ele foi rejeitado, cuspido, e nós, enquanto humanidade, o matamos, sendo ele o dono de todas as coisas. Mas nisso Jesus tinha um propósito, que era morrer na cruz para salvar os nossos pecados, salvar-nos de nós mesmos e abrir a porta do paraíso para nós. Em Isaías vai dizer, que ele foi esmagado, excluído, rejeitado pelas nossas próprias iniquidades. E a rejeição de Jesus, ele não tomou para si, porque ele já sabia o que aconteceria com ele e ele sabia quem ele era. A melhor maneira de você superar a rejeição é você saber quem você é em Cristo. Eu vou repetir mais uma vez. Saiba quem você é em Cristo. Nós vivemos em um mundo que é um mundo feito de escalas. Você pode chegar perto de um grupo de pessoas e ser rejeitado. Normalmente, logo em um grupo de pessoas, a pessoa vai começar a conversar com você, logo ela vai te perguntar: o que você faz? E ali a pessoa vai te valorizar muito pelo que você faz. Se você é um empreendedor, a pessoa já vai te tratar melhor. Se você tem um cargo ou um título, a pessoa já vai te tratar melhor. E se você não tem, um trabalho tão em destaque, vamos supor que a pessoa ela faça um trabalho simples, a pessoa já olha para ele como se não fosse uma pessoa importante e de valor. E Deus, ele não é assim. Deus, ele não quer saber do seu título, Deus, ele não quer saber do seu trabalho, ele não quer saber da sua posição, ele quer saber quem você é nele. E isto é uma coisa que você tem que ter muito em você, porque na Bíblia vai dizer também que às vezes Deus coloca anjos no nosso caminho e a gente não percebe. Então a gente tem aquele ímpeto de, nossa, que trabalho bom, que autoridade, mas você não sabe quem é aquela pessoa.
Você nem sabe o que tem no coração dela. Eu não estou dizendo que às vezes a pessoa tem um cargo alto, ela é uma pessoa ruim. Não. Eu estou dizendo que do mundo, às vezes, a gente valoriza mais as pessoas pelo que ela tem do que pelo que ela é. Existem muitas pessoas que não trabalham e vão roubar, são pessoas que são pessoas difíceis, são pessoas que não são pessoas boas. E isso a gente não tem que avaliar. Eu estou dizendo da nossa própria rejeição e da avaliação que a gente faz das pessoas diante do mundo. Mas nós temos que avaliar as pessoas diante de Deus. Eu vou pegar um exemplo muito comum que acontece comigo. Eu atendo pessoas que às vezes estão passando por situação difícil, ou às vezes estão em situação de rua, ou às vezes fizeram uso de álcool ou de drogas. E existem muitos relatos que falam assim: eu saí da minha casa e fui morar na rua porque na minha casa o meu pai não me aceitava. Olha, eu saí da minha turma de amigos e fui parar na torcida organizada, que nessa torcida organizada eles me aceitaram, mas ali a gente brigava com as pessoas na rua, ou seja, mesmo que ele saia de uma situação para fazer coisas ruins, ele se sentiu aceito naquele grupo. Ou seja, ele saiu da casa dele, entrou numa torcida organizada que saía fazendo vandalismo, mas ali ele era aceito. Ele não era rejeitado, assim como ele era rejeitado na casa dele. Olha a importância do valor e da rejeição. E não existe patamar na sua vida que você não vai ser rejeitado. Eu já tive vários trabalhos em vários cargos. Em todos eles eu já fui rejeitada. Às vezes, você sai de casa para fazer um louvor e você é rejeitado, porque aquela pessoa te avalia como você, como uma pessoa que está querendo se expor, aparecer, e na verdade é um pensamento da pessoa. Então eu quero te dizer, o que um pensamento de uma pessoa pode fazer contra você? Você que se importa com o que as pessoas pensam, o que o pensamento dela pode contra você? Aí você se sente afetado pelo que o outro pensou. E será que o outro pensou é verdade sobre você? Quem que conhece a sua verdade? Jesus. Só Ele conhece a sua verdade. Às vezes nem a gente mesmo conhece a nossa verdade. E eu vou falar aqui agora de um ponto muito importante que Deus colocou no meu coração e que foi algo que eu já sofri muito, que é o medo do homem. Você querer agradar as pessoas em vez de agradar a Deus. É você querer ser bom, estar bem com todo mundo, agradar todo mundo, mesmo que você sofra. Você está lá no seu trabalho, quer agradar todo mundo, mesmo que alguém esteja ali te pressionando, te oprimindo, você quer agradar. Porque tem medo de se sentir rejeitado, tem medo da cara feia dos homens, tem medo da ira dos homens, tem medo da opressão dos homens e da pressão dos homens, que é muito comum no mundo que a gente vive. Quando eu digo homens, eu falo de pessoas, né? Podem ser mulheres e homens que estejam ali te oprimindo, te rejeitando e você aceita. Não aceite, se imponha se você tiver a verdade no seu coração. Isso não significa que você não tem que ser obediente a um chefe, obediente a um colega de trabalho que trabalhe em unidade. Não.
Mas se alguém estiver te oprimindo ou te tratando mal e você estiver com medo e quer agradar, você está errado. É você quem está se permitindo a ser afrontado. É você quem está se permitindo a ser oprimido. Então você tem que se impor e dizer: olha, eu estou me sentindo mal devido a esta situação. Porque o direito, ele acaba do outro quando começa o seu próprio direito. Então, o medo de agradar os homens é algo terrível, é uma escravidão, é uma armadilha. E se você quer agradar a todo mundo, por medo de rejeição, você vai ter uma vida eternamente infeliz. Você tem as suas posições, você tem os seus gostos. Qual o time que você torce, qual a política que você mais se identifica, porque nós não vivemos numa monarquia que tem um rei e nem uma rainha, a gente tem um governo que a gente vive num mundo muito dividido. Você tem as suas preferências do grupo que você quer estar, você tem as suas preferências pessoais e você não pode abrir mão delas porque elas são suas. Você pode dividir. Por exemplo, você aí que vive enquanto um casal, um tem um time de preferência e o outro tem outro time de preferência, que se respeitem cada um com as suas preferências. Mas a rejeição, eu rejeitar o outro por causa do gosto do outro, ou ele me rejeitar por causa do meu jeito de ser, está completamente errado. E aqui eu trouxe algumas opções para que nós possamos sobreviver, né, à rejeição desse mundo. Nós, humanos, a gente tem a necessidade de ser aceito. A necessidade. Porque é natural. Veja se eu chego num grupo onde as pessoas não me querem muito, e eu não me sinto à vontade, eu também não vou querer ficar ali. E a gente tem essa necessidade de ser aceito. Por quê? Porque nós nascemos para ser valorizados. E na palavra de Deus vai dizer: mesmo que o meu pai me abandone, mesmo que a minha mãe me abandone, eu nunca te abandonarei, diz o Senhor. E Deus, ele nunca nos abandona. A rejeição, pessoal, é algo tão sério que nós, desde o ventre da nossa mãe, já sofremos a rejeição. Você sabia? Se a minha mãe me rejeita, se ela teve uma gravidez em que ela não me desejava, eu já me sinto rejeitado desde o feto. A minha tendência a ter uma baixa autoestima pode começar desde o ventre da minha mãe. Por isso, Jesus, ele veio para quê? Para nos curar, para nos libertar. Quando eu mencionei que Jesus ele ia ser rejeitado, ia morrer, né, que ele já sabia disso, em Isaías vai dizer: ele tomou sobre si as nossas dores, ele carregou sobre si os nossos sofrimentos. E ele ia ser rejeitado, humilhado, ultrajado, para que nós fôssemos curados e salvos. Está lá em Isaías. Que ele veio para que, a partir daquela morte, em que ele sofreu todas as dores humanas, ele ia te curar. Mas você precisa de colaborar com a cura que Deus quer te dar. Porque a cura que Deus quer te dar, ela depende de você. Depende do seu perdão. Sabe aquela pessoa que te humilhou, né, que te rejeitou, que te pôs para baixo? É um problema dela. Sabe aquela pessoa que mente, que ela se enche para poder te oprimir? É um problema dela, não é um problema seu.
Tem gente que até estufa o peito, né? Ah, deixa eu estufar o meu peito aqui porque eu vou colocar aquela pessoa no lugar dela. É ou não é? Você quem tem que perdoar porque eles são uns pobres coitados. Porque Deus vê o coração. E ninguém é melhor do que ninguém. E ninguém tem o direito de oprimir nem maltratar ninguém. Pode ser um presidente da república, pode ser uma autoridade, pode ser até os nossos pais, que na Bíblia vai dizer assim, pais, não tratem mal os seus filhos, né? Tipo, pega leve. Não, lógico que tem que saber educar, mas também não tem que ficar oprimindo. Você tem que fazer isso, você tem que ser isso. A gente tem uma vida que a gente veio de Deus e vai voltar para Ele sozinho. Eu nasci sozinha, vou voltar para Ele sozinha. E a nossa necessidade de ser aceito tem que ser primeiro com Deus. A nossa cura, ela vem de Deus. Então, o inimigo, às vezes, ele usa de pessoas que elas estão determinadas a deixar o seu dia mal, né? Eu inicio sempre a nossa aula da sabedoria como aprecie o dia. Pode ser que em algum momento do meu dia eu não tenha um bom momento, né? Alguém me chateou, mas eu tenho que logo reverter isso. Por quê? Porque eu tenho que caminhar para frente. Eu não posso parar naquela rejeição que eu sofri. Eu não posso parar naquela ofensa que eu sofri. Eu tenho que caminhar e é Deus quem cura. Então agora nós vamos iniciar a nossa oração de cura e de libertação para que Deus possa me curar da baixa autoestima, de tudo que eu sofri até aqui. Vamos orar? Senhor, neste dia eu te peço, ajuda-me a reconhecer quando estou sendo atacada. Eu creio, Senhor, que o seu amor por mim e o seu desejo de me ver feliz é maior do que todas as astúcias do inimigo. Senhor, que a minha vida ela se invada do seu amor por intermédio do teu Espírito Santo. Tire, Senhor, do meu caminho todas as pessoas manipuladoras. Tire, Senhor, do meu caminho todas as pessoas controladoras e me ajude a combater de forma ousada os pecados das pessoas que me afrontam, que eu possa combater com respeito, com sabedoria e com a tua inteligência, mas também, Senhor, com a tua ousadia, aquela que o Senhor nos deu, porque o Senhor não nos quer com o espírito de timidez. O Senhor nos quer com um espírito de força e de ousadia. Sei, Senhor, que tu me dás o livre-arbítrio e a minha vontade é livre para que eu escolha os meus caminhos. E eu sei que o Senhor não me força a nada. Mas, por outro lado, tem Satanás, que usa de força, de manipulação, de controle, que possa impedir de ser quem o Senhor sonhou para que eu fosse, para que eu seja livre em ti, Senhor. O diabo, ele é o divisor, como diz em tua palavra. Ele usa da raiz da rejeição em muitas pessoas, desde o nosso ventre. E o medo da rejeição nos faz ter medo dos homens. E isto é uma escravidão, uma condenação em nossa vida. Senhor, ajuda-nos a impedi-las
de chegar até a nós, para que não ficamos aborrecidos nem rejeitados com o que as pessoas fazem, pensam e querem da gente. Venha, Senhor, em meu auxílio, para que eu possa cumprir a tua vontade, porque toda condenação ela já foi paga por ti e justificada por ti em tua cruz. Eu não devo nada a ninguém, a não ser a Jesus Cristo, que já se justificou por mim. Eu peço agora, em nome de Jesus, que desde o ventre de minha mãe, toda a rejeição que eu sofri, na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta, sejam quebradas em nome de Jesus. E que eu me fortaleça em tua palavra, porque eu creio no teu amor por mim. Eu creio que tu vês o meu coração e eu não preciso me justificar para ninguém. Ajuda-me, Senhor, a ser a pessoa que o Senhor sonhou para eu ser. Ajuda-me, Senhor, a cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. E que nem um impedimento, nem ninguém me impeça de ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. E que eu cumpra o meu propósito até chegar ao céu, que é o meu lugar. Então esta foi uma linda oração, a qual Deus nos inspirou, e que toda rejeição que você sofreu até hoje, seja quebrada e está quebrada no nome de Jesus. Coopere com a ação de Deus na sua vida. Não aceite ser rejeitado. Não aceite que as pessoas se imponham sobre você. Retorne com educação, respeito e sabedoria, mas se imponha, porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E guarde, se você sabe quem você é em Cristo, não importa o que você faça e nem importa o que você tenha, você é em Deus. E Deus, Ele te ama. É Deus quem te valoriza. É Ele quem tem o propósito na sua vida. Eu desejo que você tenha um ótimo dia, eu desejo que você tenha uma ótima semana, que você possa apreciar o seu dia e que você possa apreciar a sua vida. Comemore a sua vida, porque Deus te ama. Muito obrigada, pessoal, por mais uma aula na Escola da Sabedoria. Todos os domingos de manhã serão postadas aulas para que nós possamos refletir sobre a Palavra de Deus e o nosso desenvolvimento pessoal na nossa vida. Até a nossa próxima aula, pessoal. Espero vocês!